Bem, salve, salve. Estou aguardando aí um pouco o sinal se estabilizar. Meu nome é Milson sou psicólogo, psicanalista junguiano e acompanhante terapêutico. E essa é uma pequena live para convidar... Opa, caiu aqui o celular. Para convidar vocês, colegas da área psi, da área da educação e, enfim, e das demais áreas de conhecimento, para que vocês usem as redes sociais, o status do WhatsApp, os stories do Instagram, os grupos de WhatsApp. Quer dizer, a gente precisa nesse momento de fazer uma contra-propaganda à milícia digital bolsonarista. Nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, Bolsonaro fez 2 lives no Instagram dele, em que ele está numa região de Ceilândia, no Distrito Federal, cercado de pessoas, de churrasqueiros, de pessoas que estão em mercado, agindo como se nada tivesse acontecido, né? Então eu insisto, eu peço a vocês que façam contrapropagandas, né? Que vocês usem todos os seus canais de comunicação para se posicionar. Porque veja bem, senhores, nós que não somos figuras com grande público, nós que somos figuras privadas, no nosso consultório, na nossa prática psicanalítica, né, no nosso meio de amigos, toda pessoa influencia algum número de pessoas, tá? Então, nesse momento, se você não se expõe, se você não denuncia essa psicopatia, esse surto coletivo que há no Brasil hoje, né, em que o presidente da República, se é que dá para chamar esse sujeito de presidente, o presidente da República iniciou uma campanha junto com o gabinete do ódio para estimular as pessoas a voltarem ao trabalho. O governo federal, que era para fazer um programa de renda mínima, para vocês terem uma ideia, senhores, isso é fato, pesquisem aí, não é minha opinião. Na Índia, quando se anunciou a quarentena, 48 horas depois já havia um plano de renda básica, né? Então, todos os países que iniciaram a quarentena imediatamente iniciaram um programa de renda básica para gerar dinheiro para as pessoas poderem ficar em casa, os mais pobres, né? E o que o governo deste país federal, né, está fazendo? Nada, né? Tem uma medida tramitando no Senado que até agora não foi aprovada, né? Então, colegas psicólogos, psicanalistas, acompanhantes terapêuticos, nós temos um dever ético, uma posição a zelar. Nós precisamos se colocar. Eu visito alguns grupos de psicologia no Facebook e é impressionante como que os administradores toleram bolsonaristas, toleram postagens demagogas da extrema-direita, toleram os mais incríveis absurdos. Nós que dirigimos um grupo no Facebook, a gente tem uma responsabilidade nesse momento. A gente precisa ter filtro, né? Não dá para conceder voz para bolsonaristas nesse momento, minha gente. A Organização Mundial da Saúde, todas as grandes nações estão combatendo e tem como estratégia comum a quarentena. De onde que vocês partem para acreditar que no Brasil tem que ser diferente? Então não se trata de esquerda, de Lula, de PT, de Bolsa Família, né? A gente está falando de um problema que é uma pandemia. A gente precisa ter consenso, minha gente. Senão daqui a pouco, você que está aí isento, você vai estar carregando cadáveres das pessoas que você ama. Então a gente está numa franca negação do problema, né? Eu acho que
tem uma onda de negação do problema, correto? Já havia aqui no Brasil esse surto coletivo de apoio a discursos de ódio. Eu não consigo atinar um psicólogo que defenda Bolsonaro, né? Não dá. Um cara que é contra as premissas básicas do próprio Código de Ética. Eu não consigo entender isso. Mas nesse momento não se trata de apoio ou não ao governo. Se trata de uma pandemia. Saiam dessa dimensão, né? Então eu insisto nisso, colegas. Usem o seu Facebook pessoal, seu status do WhatsApp, seu stories do Instagram com responsabilidade. Com responsabilidade. Mostrem a cara, se vocês tiverem afim, né? Claro. Mas deixem claro que é importante a quarentena, né? É assustador, né? Eu vi, acabei de assistir a live do Bolsonaro. Ele está na rua, cercado de pessoas. O Bolsonaro está contaminado. Ele não divulgou o terceiro resultado dele, né? Ele está contaminado, minha gente. As pessoas que estão em volta de Bolsonaro se contaminaram e só a bailarina Bolsonaro que não, né? Ele está contaminado. Esse cara é um sádico, ele é perverso. Você viu o pronunciamento dele? Ele falou que ele é um atleta. Aquilo foi um ato falho. Então ele assumiu ali que ele está contaminado. E na cabeça dele ele está protegido. Claro, né, ele tem toda a condição de montar uma UTI, um recurso. Esse fulano está contaminado, correto? E ele está na rua, passando o vírus para as pessoas. Assistam, vão lá no Instagram dele, é aberto, né? E está fazendo isso para fazer uma propaganda, é um método de milícia, né? Então a gente precisa, minha gente, fazer uma contrapropaganda em todas as nossas redes sociais. Não se emitam de dar opinião agora. Não se emitam. Você que é psicólogo, o conselho da nossa classe de psicologia se posicionou. Você tem um dever ético. Acabei de discutir com uma moça numa página que é bolsonarista. Que se diz psicóloga. Uma outra eu conversei agora que diz que é neutra. Então ela falou que ela é neutra. Então, minha gente, não é momento de neutralidade, né? Essa galera que é do Namastê, da constelação, do Humberto Hellinger, do amor ao próximo, né? Quer dizer, da gratidão, não é hora. A gente está diante de uma pandemia. Parem com essa utopia, né? O terreno é distópico. A gente tem uma pandemia e um vírus, correto? A gente tem um vírus que veio dos ricos para os pobres, né? Há essa ironia ainda desse vírus. São pessoas que estavam viajando para o exterior, ricas, que trouxeram esse vírus, correto? E esse vírus, ele, na lógica desses ricos, do dono da Madeiro, que é um lugar que eu nunca mais vou comer, desses grandes empresários do Roberto Juros, né? Um ato falho aqui, é isso. Na lógica dessas pessoas, os pobres precisam voltar, porque na real eles não vão morrer, eles não vão se contaminar, porque essa gente está pensando em lucro, pura e simplesmente isso. Então veja a irracionalidade do momento. Você tem a classe dominante, os ricos, que passaram o vírus para os mais pobres, chamando os mais pobres para voltar a trabalhar, para matar os mais pobres, enquanto eles ficam confinados. Então, colegas, psicólogos, psicanalistas, profissionais da saúde, da educação, qualquer pessoa com bom senso, suspenda essa treta. PT, Lula, Bolsonaro, PT, Lula, não se trata disso. Suspenda essa treta. Enfia na tua cabeça que não se trata disso nesse momento. Se trata de uma ação conjunta, efetiva, contra uma pandemia. Um colega bolsonarista, né, me mandou um vídeo dizendo que no Japão não foi feito confinamento. E aí tem um brasileiro japonês, vocês devem ter visto esse vídeo, tem um brasileiro japonês
falando, olha, tá tudo bem aqui, estamos na festa da cerejeira, tá tudo beleza, não precisamos confinar. Gente, eu fui ler sobre isso. Então, quando você pegar uma notícia dessa, vai atrás de informação. Se você passa uma notícia dessa, você está contribuindo com a milícia do Bozo. Então, o que acontece no Japão? Os japoneses, eles têm uma cultura, eles têm uma tradição de maior distanciamento. Muitos japoneses usam máscaras. É um povo que segue uma disciplina, é um povo que segue um jeito no social muito diferente do nosso. Mesmo assim, as escolas no Japão estão fechadas. Mesmo assim, a curva de contaminação lá está subindo. Mesmo assim, está se repensando essa política adotada lá. Então, não tem boi, é um vírus. É uma pandemia. Qualquer canal que você procurar de infectologistas, vacina, a estimativa mais otimista é que a vacina esteja pronta em 1 ano, 18 meses, 1 ano e 2 meses. Isso é ciência, minha gente. Porque, olha, vamos pensar no básico. Você acha que uma pandemia dessa vai se descobrir fácil a cura e vai se ter condições de fazer uma vacina para milhões e milhões de pessoas no globo sem saber os efeitos colaterais, a real efetividade da vacina? Não é assim que é produzido vacina. Não é assim que é produzido medicação, né? Então, no atual cenário, a quarentena visa diminuir a multiplicação de casos, tá? Entenda isso. Diminuir a multiplicação de casos para que as pessoas que se contaminem e que a porcentagem dessas pessoas vão ficar em estado grave, vão precisar de UTI, no mínimo 25 dias, quase um mês, para que essas pessoas possam ser tratadas, que elas possam ser cuidadas. E aí, com todo o tratamento, algumas pessoas se recuperam, outras morrem, né? Acabei de escutar um áudio do cônsul, eu coloquei aí na página, depois você desce. O cara mandou um áudio, o cara podre de rico, mandou um áudio, ele estava num hospital privado no Rio de Janeiro, Dior, se eu não me engano, e ele mandou um áudio dizendo o seguinte: escute aí e, por favor, passe esse vídeo, coloque na sua página pessoal, ajuda a divulgar esse vídeo. O que o cara fala? O cara é um rico, ele é um embaixador. Ele disse que ele estava numa sala isolada, cagado, porque eles ficam de fralda, né? Mijado, e ele gritava para os enfermeiros dentro daquele balão, e os enfermeiros não iam atendê-lo porque tinham medo de se contaminar. Então esse sujeito estava entupido de fezes e com sede, e ele morreu. Tem um áudio dele, escutem esse áudio. Então, minha gente, você que é um classe média, uma pessoa que não tem recursos, como eu não tenho convênio, né? Quer dizer, você que não é um grande rico, e mesmo os ricos, você se contrair esse vírus e se ele se agravar, você vai morrer cagado, você vai morrer sem leito. As pessoas que você ama, meu filho, não é uma ilusão isso, né? Então eu vou pedir de novo para vocês compartilharem esse vídeo, vai falar esse vídeo. E eu não entendo dos grupos de Facebook de psicologia as pessoas estarem dando voz para bolsonarista nesse momento. Todo e qualquer grupo do Facebook agora precisa fazer uma contrapropaganda. Não temos que voltar às ruas. Tem que ser aprovada imediatamente uma renda para os mais pobres ficarem em casa. Tá? Então, peço que você ponha esse vídeo, inclusive, nos grupos de psicologia. Né? Porque não é momento de deixar bolsonaristas defecando opiniões. Para quem chegou agora, o Bolsonaro fez uma live no Insta
em Ceilândia, no meio das pessoas. O efeito simbólico disso, para trazer um monte de pessoas para a rua, é muito forte. E a gente precisa fazer uma contra-propaganda. Como disse o haitiano, né? Precisou vir um haitiano para simbolizar uma coisa importante. Né? O que o haitiano diz? Você não é mais presidente. Bolsonaro tem que ser completamente desacreditado. Ninguém pode ouvir esse cara, mas as pessoas ouvem. Ele está lá transmitindo o vírus porque ele está contaminado e as pessoas em volta, sem a distância que a Organização Mundial da Saúde pede. Tá bom, queridos? Por favor, façam isso. Aproveitando, eu vou depois gravar um vídeo sobre sombra, vou subir lá para o meu canal no YouTube, tá? Peço também que você se inscreva no canal para a gente poder ter uma maior circulação dos vídeos. Eu estou editando lá o canal, tá ficando um trabalho bacana, tá? E também subi lá para o meu canal, Rua do Inconsciente, o vídeo da médica Júlia Rocha. Ela trabalha na UPA a respeito do coronavírus, tá bom? E por favor, colegas, vamos colocar, saia do muro. Vocês viram que ficar em cima do muro ajudou a eleger Bolsonaro. Vocês vão continuar em cima do muro num cenário em que pessoas vão morrer? Saiam de cima do muro, tá bom? Forte abraço para vocês. Depois eu volto aí, a gente vai esticando as prosas. Abraço.